Então, maravilha. Agora a gente Vamos vai para lá. as perguntas que vocês responderam, né? Lembrando que eu escolhi algumas respostas aqui. Não coloquei para a mesma pergunta a resposta do mesmo aluno, tá? Eu fui escolhendo algumas respostas aqui. Importante que vocês usem aí os feedbacks do Luiz. Ele vai ser bem chato, bem crica, como a gente fez com a Natália na segunda-feira. Erros de grafia, né? Se é aquilo que a banca perguntou ou não, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que a prova é enjoada, né? Então, vamos seguindo ali exatamente com esse nível de exigência, tá bom? Luiz, tá contigo. Olha, a Beth pediu para ser chato. Eu sou uma Ele pessoa já tão é. tranquila. Eu sou eu sou da paz, gente. Olha para minha cara. Eu sou uma pessoa tão tranquila. Eu não vou perturbar, prometo, tá? Mas vamos lá, tentando pegar um pouquinho mais aí para a gente prestar atenção, para a gente não ter erro. Essa questão é uma questão tranquila, tá? E é assim, é o que eu falo para vocês, é que às vezes a questão é tranquila demais e a gente se embola querendo responder rápido demais e coisas demais. E aí a gente se embola, tá? Então o que eu peço para vocês é, escolhe a questão, a gente já vai começando a responder, e vai conversando, mas a gente vai raciocinando. Eu quero que vocês, a gente vai destrinchar essa questão para a gente chegar na resposta, tá bom? Então, beleza. Um homem de 30 anos procura atendimento em uma unidade básica de saúde com queixa de corrimento uretral purulento há 4 dias, tá? Associado a disúria e leve prurido na região genital. Nega febre, artralgias ou lesões cutâneas. Relata múltiplos parceiros sexuais nos últimos 6 meses e uso inconsistente de preservativos. Vulgo não usa, tá? Não há histórico de infecção sexualmente transmissíveis anteriores ou uso recente de antibióticos. No exame físico, observa-se peremia no meato ureteral, tá? No meato uretral, perdão, com presença de secreção purulenta espontânea, ok? Então a gente tem um cara de 30 anos que se relaciona com Deus e o mundo sem preservativo, tá sem febre, graças a Deus, não tem nenhuma outra lesão aparente, tá? Mas que tá com corrimento amarelo esverdeado aí, disúria, incômodo, prurido na região genital. E ele tá assim, nossa, como isso aconteceu comigo, né? Já que eu tenho relação com meio planeta sem preservativo, poxa vida, tô surpreso. O que que será que é isso? Né? Então, vamos lá. Qual é o diagnóstico mais provável e quais são os principais diagnósticos diferenciais desse caso? Além disso, eu queria que vocês justificassem com base nos achados clínicos. Tranquilo? Então, vamos lá. Questão número 1. Principal diagnóstico. Ó, Neilton, ok? Mais alguém? Ah, mas tempo nem sei. Não é, questão sem exame físico, não consegui ler o resto. Beth, lê para mim, por favor, da Da Laís. Laís, o diagnóstico mais provável Isso. é de uma ST, pela Neisseria gonorreia. Gonorreia devido às Ok. queixas do paciente exame físico com as seguintes características: corrimento ureteral, purulento, disúria e leve prurido na região genital, múltiplos parceiros sexuais, uso inconstante de preservativos, hiperemia do meato uretral com presença da secreção purulenta espontânea. Os principais diagnósticos diferenciais neste caso são a tricomonias e a clamídia, pois possuem características semelhantes às do caso descrito. Vamos até colocar, vou colocar a resposta dela aqui, ó, que foi, inclusive, eu acho que é o que está aqui para a gente poder discutir. Mas você colocou a tua resposta aqui, mas era que eu já tinha escolhido para a gente discutir. Quer falar um pouquinho Muito da bom. resposta dela?
Quer falar, Laís, alguma coisa? Ou já falou tudão? Beleza, então vamos lá. Laís, cara, tá assim, uma resposta bem completa, tá? Ficou legal. Então, um diagnóstico mais provável é de uma IST, tá? Neisseria gonorreia, já escreveu direitinho, que é a gonorreia. Devido às queixas do paciente, o exame físico com as seguintes características, né? Corrimento lateral purulento. Acho que foi o Felipe também respondeu gonorreia, mas aí até ia falar. Foi o Felipe que falou gonorreia, o Beth, no Foi o chat, Ney, deixa eu que eu não ver. vi. Uhum. Gustavo. Gustavo, beleza. Uhum. Então, o Gustavo falou também, só que o Gustavo falou só gonorreia. Perfeito, mas é porque eu também tinha perguntado só o que que poderia ser. Então, não acho que ele esteja errado também, não, tá? A resposta mais completa, na verdade, a Laís já deu a resposta bem completa da questão toda, tá? E aí ela falou: um corrimento lateral purulento, lisura e leve prurido na região genital, múltiplos parceiros sexuais, tá? Uso inconstante de preservativo, hiperemia do meato ureteral, com presença de secreção purulenta espontânea. E os principais diagnósticos diferenciais nesse caso são as uretrite, meu Deus do céu, as uretrites não gonorreicas, perdão, tá? E as uretrites não gonorreicas, a gente vai falar, que são as não gonocócicas, né, na verdade, a gente vai falar de clamídia, tá? E tricomonas. Além disso, a gente também tem micoplasma, tá? Micoplasma genitalium, ele também está presente, tá? Então não esqueçam dessa criaturinha aí. Então, clamídia, tricomonas e micoplasma genitalium, ok? Só que tem mais duas coisas que me chamam a atenção que a gente não pode passar, que também ficariam aí para diagnóstico diferencial. Doutor, Por quê, gente? Pode falar, alguém falou alguma coisa. Acho que foi boa noite, doutor. Neilton. Doutor, nesse diagnóstico diferencial não entra aí também a candidíase uretral e a herpes genital? Entra. É isso que eu ia falar agora. Perfeito, cara. Assim, cândida na uretra não é tão comum no homem, beleza? A gente tem cândida na região, é o que a gente chama de balanopostite, né? Balanite, que é quando a cândida fica na região é, da cabeça do pênis, tá? Então, quando você tem ali aquelas bolinhas vermelhas, coceira, algumas fissuras, isso fala a favor disso aí que você falou, tá? Candidíase, tá bom? Cândida naquela região. Perfeito? E herpes genital também. Por que que eu quis falar sobre isso? Porque ele fala de prurido na região genital. E se a gente falar só sobre gonorreia, gonorreia é coça. Não tem resposta. Tem uma carinha assim, ó. Gonorreia, gonorreia não coça geralmente, tá, gente? Gonorreia vai ter a sensação de que tem algo escorrendo pela uretra, uma queimação, é uma coceirinha bem levinha, tá? Esse prurido aí na região genital, a gente, claro, pode pensar na gonorreia? Pode, porque pode ter aquela coceirinha, aquele incômodozinho, coça. Mas eu não tenho como pensar em outras coisas que possam causar prurido, tá? É, e além disso, eu também não posso deixar de pensar em herpes genital, tá bom? Que também pode ter saída de secreção, também pode ter ardência e outras coisas que podem aparecer, tá bom? Doutor, uma Fale, pergunta, por mestre. favor. Claro? Nesse diagnóstico diferenciais, eu tenho que justificar a clínica de cada um deles, ou não? Ou seja, se eu Não, não colocar. precisa. Não precisa. Não, Perfeito. não precisa, não precisa. Na verdade, quando ele pede só os diagnósticos diferenciais, não tem para quê. Assim, na verdade, todos eles entram como diagnósticos diferenciais justamente por eles terem sintomas semelhantes, tá?
Então, por ter sintomas semelhantes, você precisa diagnosticar da melhor maneira possível para você conseguir fechar como gonorreia, tá? Então, mas tem coisas aí que se assemelham muito. Então, o que que se assemelha? Tudo isso que vocês falaram. Perfeito? Obrigado. Tranquilo? Nada, gente. Então, vamos lá. Próxima questão, número 2. Quer dar uma olhada? Acho que não precisa, porque na verdade o gabarito tá só completando o que você falou, né? Você quer ler alguma Sim, coisa sim, do sim. gabarito? Não? Tá bom. Não, não Então, precisa. Na verdade, ele fala justamente isso, né? Pode causar congessúria, tá vendo? Abalando pastite a candidíase, inflamação na glande, no prepúcio. Geralmente não tem corrimento ureteral, mas coça, tá? A tricomoníase é a mesma coisa. Ela é rara em homem, mas pode se manifestar, pode ter corrimento. E aí ele fala ali, ó, do micoplasma e da clamídia, tá? Geralmente um corrimento, normalmente geralmente é um corrimento mais claro, parecido com muco, tá? Então não é purulento, tranquilo? O purulento, a gente tem que pensar mais em gonorreia, tranquilo? Luiz, eu não sei se eu peguei ali que você explicou a questão de escrever a tricomoníase e clamídia que você ia comentar. Você falou já? Ah, sim. Não, não, não é. É importante a gente escrever isso daí, tá? Se vocês quiserem colocar sobre a tricomoníase e a clamídia, gente, para ser mais chato possível, aí vocês podem botar tricomoníase causada por Klein. Aí é tricomonas vaginalis, certo? Tricomonas se escreve trichomonas com CH, tá? Vaginalis com I, beleza? E a clamídia, a gente tem que colocar o nome de quem transmite, né, o agente causador, é a CHLA chlamydia com Y, trachomatis, que seria trachomatis, tá bom? Então é só para vocês procurarem depois o agente causador, tanto da tricomoníase quanto da clamídia, tá bom? Beleza? Ok, vamos lá para a segunda. Número 2. Descreva a abordagem terapêutica inicial para esse paciente, considerando o tratamento empírico. Isso aí. Tricomonas vaginalis e clamídia. Ah, faltou o L ali, ficou chamídia. Mas tá no caminho. Tá quase. CHLAMYDIA. Foi, Laís. Tranquilo? Genitalium. Beleza? Na 2, descreva a abordagem terapêutica inicial para esse paciente, considerando o tratamento empírico e a possibilidade de co-infecções. Então, o que que ele está querendo saber aí, gente? Tratamento empírico, pensando nos principais causadores, tá? E possibilidade de co-infecções, tá? Então, ele já está pensando em alguma outra coisa aí. Então, vamos à resposta de número 2, escolhida por Elizabeth Vaz. A abordagem terapêutica inicial para esse paciente através de uso antibiótico ceftriaxona ou Rocefin 500 mg intramuscular profundo em dose única, tá? Deve ser associado ao uso empírico de azitromicina em dose única, mas aí me diz de quantos miligramas ou gramas ou Neilton quilos. tá colocando ali 1 grama. Quantos gramas, Neilton? 1 grama ele colocou. Via oral, beleza. 1 grama via oral, Laís, 1 grama via oral, beleza. Então não esqueçam, gente, quando forem fazer, tá vendo? Bobeira, tá? Perde ponto, vocês sabem disso, beleza? Então, a gente já falou, 500 miligramas intramuscular. Além disso, eu vou fazer ácido 1 grama. Qual é a outra possibilidade que eu poderia usar? Então, metronidazol também, não? Qual?
Desculpa, eu não ouvi, É, perdão. metronidazol, doxiciclina. Então, a doxa a gente usa substituindo a ácitro, ok? Agora, o metronidazol entra sempre. E qual é a dose do metronidazol e qual é a dose da doxa? Cipro não entra. Então, ali, metronidazol a gente já tem 2 gramas ali, tá ok. Beleza. E ficou SATA, doxa, beleza. Então, 100 miligramas de 12 em 12 de 7 a 10 dias. Perfeito. Então, é isso, tá? Não tem erro, gente. Vou Ó, falar o uma coisa para gabarito. vocês. Uhum. Gonorreia, antigamente, se tratava só com 1 grama de azitromicina via oral em dose única, tá? Hoje, a azitromicina, a gonorreia já virou uma coisa tão bizarra que já está tendo que fazer antibiótico intramuscular, tem que fazer a azitromicina e tem que fazer o metronidazol, beleza? Porque a gente já está tratando os outros. Então a gente está tratando gonorreia com ceftriaxona, a azitro ou a doxa para tratar clamídia, ou metronidazol 2 gramas em dose única caso haja suspeita de tricomoníase. A pergunta é: será que esse paciente vai ficar enjoado ou passar mal? De leve só, né? Doutor, Fale, mestre. é uma dúvida minha aqui. Eu me confundi, eu não sei. A Fale. CEF é 500 miligramas intramuscular, dose única, certo? Isso, Isso é certo. é o tratamento para gonorreia. Perfeito. E a azitromicina, 1 grama via oral, dose única, clamídia. É isso? Isso, isso. Ah, Ou a doxa, 100 miligramas via oral de 12 em 12 por 7 a 10 dias. bom. Tá. Aí você tá pensando em clamídia. Isso, tá Você, bom. cara, quando você tem uma descarga ureteral, cara, uretral, perdão, quando você tem uma descarga uretral, você acaba tendo que fazer os três, entendeu? Ok. Porque são as três mais prevalentes, tá? Só que como você vai falar dos três, você tem que justificar. Então tá ali, ceftriaxona para gonorreia, Entendi. azitromicina ou doxa para clamídia, ou outras causas de uretrite não gonocócica, né? Então, e considerar metronidazol, 2 gramas em dose única, caso haja suspeita de tricomoníase, tá? E Entendi, doutor. assim, às vezes a gente trata com ácitro e o paciente não melhora, porque ele já está com resistência à azitromicina. E aí a gente vai ter que subir com a doxiciclina, tá? Então a dox acaba sendo uma alternativa para o cara que já teve mais de uma vez, beleza? Tranquilo? Isso está bem atualizado na Sociedade Brasileira de Infecto, tá? Hoje a gente tem que pegar um pouquinho mais pesado e a gente também não pode esquecer que nessa segunda questão tinha uma outra pergunta que ele fala aí. Volta, Beth, por favor, para a questão. Deixa eu só ver se é na segunda ou na terceira. Peraí, só para ver se eu não me confundi. E não, e ele fala a possibilidade de co-infecções, né? Então, as co-infecções a gente já falou ali. Então, tratamento com metronidazol, com a doxa e com ácido, tá? Terceira questão. Quais exames laboratoriais. Gente, quais exames? Não é um exame, tá? Então, não é qual exame, beleza? É, exatamente. Tem um mnemônicozinho bom mesmo. Quais exames laboratoriais são indicados para confirmar o diagnóstico e monitorar a resposta ao tratamento? Explica a relevância de cada exame. Quais medidas adicionais, Newton? Perdão.
beleza. Não precisa ser da urina, tá? É cultura da secreção, tá, gente? Rastrear outras infecções sexualmente transmissíveis, perfeito. Outra coisa aqui, doutor, Mas, também. oi, tô ouvindo, pode falar. Eu posso notificar o Sinan sobre isso aí ou não? Você pode não, você deve. Ah. Se você não notificar, eu vou te agredir. Não, eu coloquei minha resposta notificar o Sinan. Então, perfeito. Tem que notificar, tá? Qualquer ISD aí a gente tem que notificar o sinal. Perfeito? Não Perfeito. esqueçam disso. E muito obrigado por falar isso, porque isso vai me dando uma certa irritação quando não falo. Mas muito bom, tá? Até porque eu sempre falo para vocês aqui dentro da atenção primária, né, dentro da medicina de família, não sabe se é para notificar ou não, notifica, tá bom? Tá na dúvida, notifica. Porque se você notificar algo que não é notificável, você não perde ponto, ok? Estou na dúvida se é para notificar ou não, notifica. Beleza? A pedra caiu no chão, notifica, tá bom? Minha caneta parou de funcionar, notifica. Meu café está frio, notifica. Tranquilo? Vamos lá? Então, quais exames laboratoriais. Pode passar, Beth, para gabarito do 3, por favor. Aqui, a resposta do aluno. Respostas do aluno, beleza. Os exames laboratoriais para confirmar e monitorar a evolução do diagnóstico seria a cultura da excreção. Gente, preste atenção sobre excreção e secreção, tá? Excreção está errado, secreção está correto, tá? É, a excreção não é a mesma coisa que secreção. Quando você tem uma excreta humana, é algo que você colocou para fora de forma. Você excretou aquilo ali, você botou para fora fazendo força. Pensa nisso, tá? E na secreção, ela está saindo de maneira sozinha, sai ali por conta própria, tá? Então, cultura da secreção para acompanhamento e, exatamente, é involuntário, beleza? E acompanhamento da evolução e realização do hemograma para acompanhamento da regressão da infecção e também das sorologias dos diferenciais. Perfeito. Quais são as sorologias dos diferenciais, gente? Os diferenciais que a gente está falando seriam PCR para gonorreia e para clamídia. Perfeito? Grã da secreção ureteral, cultura da secreção, PCR para gonorreia. Perfeito. Tá ótimo. Tá? Então, não esquecer disso e as demais sorologias, tá? Não vamos esquecer que isso é extremamente importante. Que sorologias são essas? Todo mundo já está cansado de saber, mas eu não vale, não custa nada a gente lembrar. E eu juro que eu acabo com essa questão, porque a Beth daqui a pouco deve querer me matar por causa da hora. Não, não, tranquilo. VDRL para descartar sífilis, o que mais? O FTA-ABS, cara, a gente não precisa fazer de cara. Se o VDRL vier negativo, a gente não precisa fazer o FTA-ABS de primeira, tá? Mas o VDRL tá ok, tá? Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, beleza, Doutor, tá ótimo. Oi, outra dúvida minha manda, aqui. manda. Eu Sempre coloquei bem-vindo. assim também, ó, o teste para HIV e hepatite B e C. A entra também ou Não, não? a é transmissão oral fecal, Ah, ok. Então só tá? encabeia A a gente, C. isso, Ok, tranquilo? tranquilo. B, C, HIV e sífilis. Show? E não esquecer do PCR para fazer a diferenciação da cultura da secreção. A gente faz um PCR para gonorreia, um PCR para clamídia e faz a cultura da secreção para GRAM para ver o que está crescendo ali. Tá bom? Todos de Luiz, acordo? Podemos seguir? tem Oi, uma Beth? coisa que a gente não está fazendo, que eu gostaria que você fizesse, eu acabei esquecendo de pedir, é você pontuar qual nota você daria para aquela resposta. Então, por exemplo, aqui Ok, na resposta 3, ela vale 2 pontos, tá? Para essa tá. resposta que você leu aqui, como especialista e pensando naquilo que a pergunta está pedindo, que nota que você daria?
Valendo quanto? 2. Daria um. Porque, na verdade, falta que tipo de sorologia, que diferenciais, o que mais que eu poderia perturbar aqui o juízo de vocês? Cultura da excreção está escrito errado, teria que ser secreção. Então, eu acho que eu tiraria meia questão aí. Sendo bonzinho, paz e amor, tá? Mas a banca de lá não é bonzinho, boazinha, paz e amor, não. É, o que eu Excreção acho que ali, às vezes o cara lê excreção, ele para de ler sua questão, tá? Só para falar para vocês. Ele lê excreção, ele apaga, corta e vira folha, tá? o que Então que eu tomem acho que é cuidado. importante esse olho, né? O olhar do especialista, a exigência de estar escrito certo e a exigência de se cumprir os comandos da questão. Então, quais são os exames laboratoriais que são indicados para confirmar? Ficou faltando, né? Então, ficaram faltando algumas respostas na primeira parte da pergunta, tá? Então, aí já tiraria ponto. E a relevância de cada exame, que na verdade não foi colocado aqui, né, Luiz? Eu sei, né, como é que foi o teu olhar É, aqui em relação a isso. não, mas é exatamente isso. Na verdade, você tem pedir sorologias dos diferenciais, mas quais diferenciais? Que sorologias, né? Tipo, e o PCR, entendeu? Então acaba que fica faltando bastante informação. Por isso que eu falei, eu sendo muito do bonzinho aí, eu consigo deixar valer, tipo, ou sei lá, 0,75, Isso, era isso que eu ia colocar. é, Porque por aí, eu, se entendeu? fosse Porque corrigir, né, eu é, não daria um, tá? Porque olha só, pois é. lembra? Você tem que É porque dividir é a questão. difícil, é difícil ser ruim pra mim, tá vendo? Como é difícil, Não, a como gente é que eu está tô mudado? simulando ser inep. Então a gente tem que ser Ah, cabeludo, cavernoso aqui, porque cabeludo eu vou esse. ficar devendo. Não, Mas, poxa, tem que ser. mas para Porque ser olha um só, pouquinho mais de verdade, é INEP, tá? Eu pensando em INEP, isso, eu daria 0,5 para baixo, tá? Porque é o isso. seguinte, exame laboratorial para confirmar e monitorar a evolução do diagnóstico, cultura da excreção, eu tô falando que eu vou culturar para quê? Cultura para gram positivo, gram negativo, fungo, se eu estou culturando para gonorreia, se eu estou culturando para clamídia, se eu quero um PCR para gonorreia, um PCR para clamídia. Ficou uma resposta vaga, muito vaga, tá? Então, assim, eles são muito chatos, tá? Então, eles vão acabar te dando entre 0 e 0,5 nessa questão. Porque você provavelmente vai falar cultura, só que você, quando coloca cultura, você fala cultura da excreção. Então eu não sei se eles considerariam isso. E se eu for falar para vocês de INEP, provavelmente eles não considerariam. Beleza? Exato. É Então isso que eu tomem queria. cuidado. Exatamente. Então, é isso que eu queria que a gente discutisse, né? Lembra, a O gente está falando para Felipe, a o gente Felipe separar. falou, o Felipe falou sobre que pensou em questões diferentes aí. Nessa questão, eu Quais pensei exames, em Felipe? exames diferentes para o diagnóstico e não para os Quais diferenciais. exames? O Beth bebendo a parada me deu sede. Sacanagem. Felipe quer falar? Você pensou em exames diferentes para. Ah, você interpretou errado? Não entendi. Ah, ele está falando ali, PCR para cultura de secreção. Você está Tá, conseguindo ler ali, Luiz? tô. PCR é uma coisa, cultura é outra, hein, gente? Não esquece disso. Beleza? Nunca bota PCR de cultura. Combinado? É que ele está colocando ali os exames diferentes que ele Ok, pensou. ok, eu entendi. É porque ELISA, se a gente for fazer o ELISA ou for fazer IgM e IgG, mas IgM e IgG para HIV que você está dizendo, quando a gente pensa, a gente já tá pulando uma etapa do mais básico possível. Então, na atenção primária, a gente tem teste rápido. Dentro do meu posto, eu tenho caixas com testes rápidos de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Tá? Então, esses testes rápidos eu consigo muito rapidinho, eu já consigo fazer, tá bom? Então, não fosforilem muito com exames mais complexos, porque vai cair na metralhadora giratória que eu sempre falo para vocês.
todos os exames que a gente sabe e a gente vai acabar errando o processo. Vai parecer que o cara vai olhar da banca e vai falar assim, pô, ele chutou tudo, tá tudo certo, mas tem muita coisa, entendeu? Cara, para herpes não precisa, Camila, tá? Porque assim, você pode até colocar, se você quiser fazer, tá? Mas é, eu não direcionaria muito, porque se você for fazer o exame direcionado, mas eu não consideraria errado, não, tá? Se você botasse herpes nessa questão. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos para a quarta. Vamos seguir. Quarta questão. Explique a importância da abordagem dos parceiros sexuais na investigação e controle das infecções sexualmente transmissíveis e como isso deve ser conduzido na prática clínica. Então, qual que é a importância de a gente abordar esses parceiros e como que isso pode ser conduzido na prática clínica, gente? Isso é importante, bem importante. Quiser botar a resposta de quem respondeu, Beth? Sim. A importância da abordagem dos parceiros sexuais é realizada visando diminuir a quantidade de co-infectados, realizando assim tratamento adequado. Deve ser conduzido na entrevista com o paciente, convocando assim as parcerias. É parcerias ou parceiros? É parcerias sexuais nas quais o paciente teve contato. Tá, ok. É, beleza. Eu vou. Ah, beleza. Newton falou uma coisa importante. É o uso do preservativo. Alguém mais? Alguma dúvida? Gente, eu só vou dar um Não, toque para vocês nessa questão, tá? doutor, aí Beleza. tem que, Tem que além, tratar o parceiro. Tem que tratar o parceiro. Era Gustavo, essa a era isso dúvida? que você. É, eu acho que. era isso, doutor, exatamente isso. É porque a abordagem do parceiro é tratar o parceiro, né? É obrigatório tratar o parceiro. Isso às Lembrando vezes também, doutor, isso é um lembrando também, transtorno. lembrando aos colegas também, doutor, que a nossa disciplina ela é contraindicada em gestante. É isso aí, perfeito. Por aí aparece um caso clínico parecido e é gestante, então. Parece. A notificação do caso, alguém falou ali. Outra coisa importante, gente, quando vocês forem falar disso daí, cuidado com as palavras, tá? Por quê? Eu li, quando eu falei ali, parceiras ou parcerias, né? Parcerias, ok, beleza. Parcerias eu estou falando sexo, eu não tô definindo sexo, tá? Isso é importante porque dá um problema hoje em dia muito grande, e eu acho que a gente não tem, não cabe a nós, né, ficar se metendo nisso. Eu acho que cada um é feliz do jeito que é e se relaciona com quem quer e da forma que quer. Então, a gente às vezes coloca que quando é um homem, né? Nesse caso, por exemplo, é um homem, e a gente fala assim, convocar as parceiras para comparecer ao posto de saúde. Provavelmente vão zerar a sua questão, tá ok? Eu não sei se ele só se relaciona com mulheres, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado. Levem em consideração que as pessoas se relacionam com homens, com mulheres, só com homens, só com mulheres, com homens e mulheres, com transexuais, enfim, é uma infinidade de relações, tá? Então, o que que a gente tem que ter cuidado é só a orientação. Uso do preservativo. A gente já sabe que, por exemplo, hoje existe PrEP, né? Terapia pré-exposição, tá? Tem a terapia pós-exposição acidental, enfim. A gente tem só que tomar cuidado. Isso é só não está na questão, mas é só para abrir um pouquinho mais o leque na cabeça de vocês, para vocês tomarem muito cuidado quando vocês forem escrever. Por exemplo, a mulher procura o posto de saúde, bababá, não sei o quê.
com o mesmo caso, só que com uma mulher, tá? E aí você tem que falar, procurar parceiros e parceiras, ou parceiras, tá? Para avaliação, investigação e tratamento, tá bom? Gustavo levantou a mão aí, Beth. Doutor, eu coloquei Olha, aqui na minha resposta, ó, quando eu entendi a pergunta que explica a importância de tratar o parceiro, tal, na investigação de teste, eu coloquei também, é, claro, como o senhor falou muito bem, que a gente não pode estar deduzindo com quem o paciente se relaciona, mas eu coloquei como uma complicação e a importância de tratar o paciente, o parceiro, na verdade, poderia causar uma DIC, né? Ou seja, poderia na verdade, provocar, eu não sei se isso entraria como justificativa, né, para o tratamento. entra, eu acho que a Laís falou aí, teve uma hora que acho que a Laís falou. A Laís falou que justamente quando você trata o parceiro, você evita que isso vire um surtão, né? Um boom, né? Então a gente abafa esse surtinho aí e evita que isso se espalhe de uma forma catastrófica, tá? Então isso é importante. Tranquilo? Mas aí na resposta, Gustavo, a gente tem que ser genérico, né? E incluindo alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó, na resposta, ele coloca a disseminação da ISTs, né? Como um todo. Isso. Apesar daqui, ele está dando um exemplo, ó, como doença inflamatória pélvica, que é o que você colocou. Então, é só tomar o cuidado para não só colocar ali a tua lupa É, numa parceria da só, IST. né? Isso, Exatamente, perfeito. tá? Porque senão, cara, você vai direto só para um foco, sacou? Isso, E aí exatamente. a gente tem múltiplos focos aí, então a gente tem que tomar um cuidado. Uhum. Tranquilo? Tem uma pergunta aqui, Luiz, ó, mas na entrevista eu não vou questionar o tipo de parceiros sexuais, pois se é homossexual, o segmento não muda totalmente? Não! Não, não faça isso. Pelo amor de Deus, isso dá um problema muito grande. Você responde até processo hoje, tá? Então, tipo assim, antigamente, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês que eu mesmo tive que apresentar um seminário na minha residência de medicina de família sobre diversidade sexual, identidade de gênero, enfim. Tudo isso que mudou hoje em dia, que está até meio confuso. Eu acho que não é uma questão de confuso, porque eu tô com 41 anos de idade, tô velho, acabado, mas eu venho de uma outra geração. Existiam, sim, transexuais, sempre existiram, transexuais, homossexuais, bissexuais, isso sempre existiu. A questão do gênero que ficou uma coisa esquisita, recente, esquisita no sentido de, para quem é da antiga, ficou uma coisa diferente, tá? Então, mas isso não interfere. E antigamente dizia-se, isso era uma coisa que já caiu faz tempo, tá? Isso é uma coisa importante vocês saberem. Grupo de risco era dito como homossexual, tá? Então, o homossexual, ele era grupo de risco. Hoje, quem é grupo de risco, gente? Todo mundo que tem múltiplos parceiros e não usa preservativo, tá? Então, a pessoa promíscua, ela é grupo de risco, ok? Seja ela hétero, homo, bi, o que ela for, tá bom? Antigamente não se deixava ter doação de sangue, homossexuais não podiam doar sangue, porque eles eram considerados grupo de risco, ok? Mas isso porque era uma época que o HIV fez um boom no mundo inteiro, a maioria da transmissão era via sexo anal, tá ok? Então considerava-se que a grande maioria do grupo de risco era o grupo de homens homossexuais, ok? E os testes nos sangues doados não captavam direito as ISTs. Então, sangue com HIV, sangue com hepatite C, sangue com hepatite B era transfundido, tá? Isso não era testado. Hoje, toda bolsa de sangue que é doada é testada.
Então, acabou grupo de risco. Grupo de risco é promiscuidade, beleza?